Vamos à nossa aula sobre o valor atual ou o valor futuro de um conjunto de capitais. Basicamente, é com o que o nosso dinheiro varia no tempo. Por exemplo, se eu tenho um investimento de 10 mil reais e quero saber quanto ele vai valer daqui a 3 meses. Aí eu multiplico 3 vezes por uma quantia de 10 mil reais por 3 meses ao juros de 2%. A cada mês o meu dinheiro cresce 2%. Então, vou ter que multiplicar por 1,02 3 vezes, ou seja, pegar aquele meu valor lá e multiplicar por 1,02 ao cubo. Agora, se eu tiver um determinado dinheiro que cai uma determinada quantia por cento, então como que vai variar esse dinheiro ao longo do tempo? E também assim, se eu sei que aquela determinada quantia daqui a um ano vale, por exemplo, 50 mil reais, quanto que eu vou ter que aplicar hoje para daqui a um ano ter 50 mil reais? Supondo que seja 2%, igual no nosso caso. Então, como que vamos multiplicar no caso da gente ter uma parcela fixa, uma prestação fixa? Temos, por exemplo, os casos que a gente faz um investimento faz uma dívida, né? Para pagar um apartamento, pagar um veículo. Suponha que a gente fez lá uma dívida de 100 mil reais. Se for um determinado juro lá, qual vai ser o valor da parcela para que eu quite esse valor em 5 anos? Ou se eu quero quitar esse valor em 5 anos, a um determinado juro, qual vai ser o valor da minha parcela? São questões que a gente vai responder com o conteúdo da aula de hoje. Vamos então começar quando a gente tem aqui um conjunto de valores e pode ser quantias diferentes nesse primeiro momento. Ele vai variando ao longo do tempo. Se eu tenho um conjunto de valores, aqui eu quero que eu vou receber ou que eu vou investir daqui a um mês. Suponha que daqui a um mês eu vou investir Y1 reais. Daqui 2 meses eu vou receber, enfim, Y2 reais. E daqui 3 meses, Y3 reais. Daqui N meses eu vou receber YN reais. Desculpe, aqui está errado, aqui é YN. Então, qual é o valor, né, que esse dinheiro equivale no dia de hoje? Quantos reais aqui no dia de hoje vai valer esse tempo, aqui no tempo zero? É um valor V, e como que vamos encontrar esse valor V? Eu vou pegar esse valor Y1 para eu calcular quanto o equivalente a ele no dia de hoje. Se eu tenho uma taxa I, de juros, uma taxa I de rendimentos, I%, eu vou dividir por 1 mais I, não é isso? E agora o valor que eu vou receber daqui 2 meses, qual vai ser o equivalente a ele no dia de hoje? Eu vou dividir 2 vezes por 1 mais I, então eu vou dividir por 1 mais I ao quadrado. Temos aqui a nossa segunda parcela. E a mesma coisa com o Y2, o YN. Então eu vou dividir o número de vezes, porque é referente à capitalização do meu capital. Né? Ou seja, outra forma de pensar, se eu tenho aqui um valor V e eu quero retirar, daqui um mês eu quero retirar Y1 reais, daqui 2 meses eu quero retirar Y2 reais, e etc. Quanto que eu tenho que investir quanto que eu tenho que investir hoje? Qual o valor V que eu tenho que investir hoje para que eu possa fazer essas retiradas, essas N retiradas? Então, a gente vai trazer esses valores futuros para o dia de hoje. Por isso é importante essa compreensão desse conteúdo, desse esquema, né, do fluxo de caixa. A gente representa dessa forma que a gente pode visualizar bem essa variação desses valores ao longo do tempo.
Nesse primeiro momento, estamos dividindo, porque a gente está querendo saber qual é o valor aqui na data zero. Isso. Qual o valor na data zero. Mas se eu tiver aqui em parcelas e querendo saber o valor futuro, a gente vai multiplicar por 1 mais a taxa. A gente já vai ver isso nos próximos slides. Lembrando que aqui ao lado está onde está esse conteúdo nos livros. Vamos ao primeiro exemplo. João compra um carro que irá pagar em 4 prestações mensais de R$ 2.626,24 sem entrada. As prestações serão pagas a partir do mês seguinte ao da compra e o vendedor afirmou estar cobrando uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual é o preço do carro à vista? Primeira coisa, como é sem entrada, quer dizer que, voltando aqui, o desenho não está no próximo slide, quer dizer que quando a gente faz aqui um desenho da variação do nosso dinheiro, quer dizer que aqui no momento de hoje, vou chamar aqui de zero, tempo zero, não houve nenhuma prestação paga. Então quer dizer que a primeira prestação foi paga aqui no mês 1. Mês 1 houve aqui uma parcela de R$ 2.626,24. Então daqui no mês 1 teve essa parcela. Quando passar aqui o mês 2, vamos ter outra parcela dessa. Fazer aqui mais uma setinha. Bom, era para ser uma setinha do mesmo tamanho. Chegar aqui um pouco pro lado. O valor, ok? E aqui no mês 2 temos a mesma parcela. 2.626,24, aqui no mês 3 a mesma coisa. E também no mês 4, mês 3 e mês 4, ok? Alguns casos fala que é sem entrada, alguns exercícios não falam. Mas quando não fala, já está subentendido que não teve pagamento ali, não teve uma entrada. Não teve o pagamento ali no momento da compra. Então, o que vamos fazer com este primeiro valor? Trazer este valor aqui para o tempo zero. Okay? Então, porque está dando o valor das prestações, está dando aqui o valor da taxa, né? O valor I, lá na nossa expressão. E falou o valor, está perguntando o preço à vista, ou seja, qual é o valor dessas prestações aqui no tempo zero. Então, pegamos esse primeiro valor, trazendo aqui para o tempo zero. Então, vai ser 2.626,24 dividido por 1,02 elevado a 1. Então, por quê? Esse I aqui é é 0,02. Então, quando a gente faz a operação contrária, quando aumenta 2%, a gente multiplica por 1,02. Mas quando eu trago aqui para o tempo presente, a gente vai dividir por 1,02. Okay? Então, dividimos aqui por 1,02. E a mesma coisa fazemos com as outras prestações. Aqui no mês 2 eu vou ter que dividir 2 vezes. Então, dividimos por 1,02 ao quadrado. Somamos, nesse caso são 4 prestações, somamos esses valores. Aí vocês vão encontrar como resposta R$10.000. Observe que isso é uma PG, é uma soma de uma PG. A gente vai ver já à frente como resolver a soma do PG, mas quem já lembrou aí, é o primeiro termo multiplicado pela razão elevada a n, que no nosso caso são 4, né? Razão elevada a n menos 1 dividido pela razão elevada a n menos 1. Já vamos fazer um exemplo usando a soma da PG. Okay. Agora, temos aqui o valor
quando as parcelas são fixas, que é o caso do nosso exemplo anterior. Quando as parcelas são fixas, como eu acabei de falar, a gente pode resolver aquela soma usando a soma de uma PG. A soma de N termos, quando temos S igual. Bom, a PG é o primeiro termo, A1. Aí depois o segundo termo é A1 vezes a razão elevado a 1, mais... Aí eu vou somar A1 vezes a razão elevado a 2, A1 vezes a razão, que usamos Q em geral elevado a 2, mais... Vou fazendo ali N termos, até o N mais 1, A1. O enésimo termo é Q elevado a N menos 1. Então, a multiplicação desses N termos é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Bom, basta subtrair desse valor, né, que a gente já escreveu aqui acima, subtrair o Q vezes S, porque vai cancelar todos os termos. Mas isso é como obter a fórmula da soma da PG. Voltando à matemática financeira, então, como a gente viu, esses valores aqui do slide anterior, esse slide, quando todos esses valores, y1 é igual a y2, é igual a y3, vai até igual o yn, todos esses termos são iguais, temos então essa expressão, que aqui no caso todos iguais a R. Então, usando aqui a expressão para a soma da progressão geométrica, então A1, nesse caso é R sobre 1 mais I, a razão, nesse caso, é 1 sobre 1 mais I, então usando aqui a PG, o nosso Q ali da razão, é igual a 1 dividido por 1 mais I. E então usamos a razão elevada a N menos 1 dividido pela razão menos 1. Então vamos ter aqui este valor que está abaixo. Precisa se lembrar dessa expressão? Claro que não. Você lembra da PG já é o suficiente. No nosso caso, as avaliações são com consultas, aí que não vai precisar lembrar mesmo. Mas mesmo para você que, né, quer saber desse conteúdo, não precisa lembrar dessa fórmula, né, digamos assim. Basta lembrar que esse é o modo de calcular, este módulo aqui é o modo de calcular, e que isso é uma soma de uma PG, então você lembra de alguma forma a soma da PG já é o suficiente. Ou deduz a expressão, enfim. Certo? Não precisa lembrar desse último cálculo. Vamos ver aqui um exemplo. Um carro é vendido por 20 mil reais à vista ou em 12 prestações mensais de 1.949,74. Como resolvemos este valor? Perguntando qual a taxa mensal de juros que está sendo cobrada. Aqui é um exemplo que eu quis colocar para vocês, porque no livro do CEDERJ tem esse exemplo, mas lá ele fala em tabela, né? Lembrando que o pessoal aí da administração, da estatística, etc, que mexe mais com métodos numéricos, por vezes tem uma integral, que aí, igual a integral, por exemplo, da função densidade de probabilidade, que é uma função que não é integrável, então se integra por métodos numéricos, enfim, e faz uma tabela para calcular o valor daquela integral. Nós, da matemática, nós ou calculamos diretamente, ou às vezes usamos lá um software, um programa que faz aquele cálculo para a gente. Principalmente aqui na aula de matemática financeira, não é o nosso intuito usar aquela tabela. No CEDERJ, na verdade, ele fala da tabela, mas ele não dá essa tabela também não. Mas vamos montar o cálculo, vamos chegar numa equação, nesse caso, que não tem um método, digamos assim, de resolver. Uma equação de grau 12, um polinômio de grau 12, ou 13, né, dependendo de como você montar a sua equação.
E polinômios não tem esse método de resolver diretamente. Então, a gente usa lá um programa, né, para resolver o nosso cálculo. Mas vamos montar a equação. Então, temos um carro 20 mil à vista, 12 prestações, está perguntando o valor da taxa de juros. Então, vamos montar a nossa equação. Sei que à vista é 20 mil reais. 20 mil reais. Então, vamos pensar lá na nossa variação. Temos lá um determinado tempo. E então, aqui no primeiro dia, tenho aqui um valor. Vou colocar aqui uma setinha para baixo. Quer dizer que aqui tem lá um saldo negativo de 20 mil. Aí foi passando o tempo. Aí fui aqui dando as minhas prestações no tempo 1. Vou fazer aqui mais uma setinha. Tempo 2. Paguei lá mais R$ 1.949,74. Até chegar aqui o tempo 20. Isso. Tempo 20 aqui. Paguei a minha última parcela. Vou colocar aqui os 3 pontinhos para mim fazer 20 pequenas setas. Então aqui, esse valor maior é 20 mil reais. E cada seta desse aqui, vou colocar o valor dela que é 1.949,74. Então, qual vai ser o valor à vista? Qual vai ser ou melhor, o valor à vista ele dá e está perguntando a taxa de juros. Como montamos a equação, o valor à vista a gente vai trazer esses valores aqui para o instante zero, não é isso? Então, aqui é o instante do primeiro mês, o instante do segundo mês, aqui até o 20º mês. Não, 20º não, 12 meses. O mês 12. Aqui eu havia colocado errado. Vou trocar a numeração que não começa com 0, aqui começa com 2. E aqui o mês 12. O 0 é o instante aqui inicial. Bom, montado o nosso diagrama, como é a equação? Vou continuar aqui então a minha equação. Vai ser igual. 20 mil é igual. Bom, o primeiro mês, vou colocar aqui 19,74 dividido por, gente, dividido, acho que melhorou minha, bom, dividido por, aqui como eu vou na primeira parcela, eu vou tirar ela um mês, a gente quer saber o valor de I, então dividido por 1 mais I, mais. Agora vamos somar aqui a parcela número 2. A parcela número 2, então vou somar este mesmo valor. Tentar aqui copiar um pouco para evitar digitar tanto. Então, dividida por esse mesmo valor. Ctrl V. Ok. Este mesmo valor, só que agora a potência vai estar elevada a 2, a potência aqui da denominador. Então, aqui, ao invés de ser só 1 mais I, vai estar 1 mais I elevado ao quadrado. Aí, mais, vou fazer aqui os 3 pontinhos. E aqui no final, essa parcela, esse 12, quando eu tenho que fazer ele 11 vezes até chegar aqui no instante zero. Então, vamos colocar a última parcela. Então, a última parcela vai ser colar novamente a parcela, então vai ser elevado a 11, aqui a nossa última parcela.
elevado a 11. 11. Falta aqui mais uma vez o número 1. Número 1, ok? E, bom, vamos então usar o valor da PG. Qual vai ser o valor dessa expressão com uma progressão geométrica? Então, vamos lá, aqui usando a soma da PG. Então, isso vai dar A1, o primeiro termo é 19,49,74. 19,49,74 dividido por isso, A1, então é 1 mais I, 1 mais I, então esse é o meu A1. Agora é a razão elevado a N, a razão é 1 sobre 1 mais I, então 1 sobre 1 mais I. Bom, temos aqui 12 termos, então meu N aqui é 12. Menos 1, menos 1, dividido pela razão menos 1. 1 dividido por 1 mais I, menos 1. Eu vou fazer mais alguns passos para vocês verem que essa expressão vai chegar num polinômio. Então, eu tenho que esse valor é igual a 2.000. Bom, o que poderíamos fazer? Bom, tentativa de resolver. O que poderíamos fazer? Pegar este valor, né, passar para o outro lado, ou passar este aqui também para o outro lado. Vamos ver o que conseguimos. 1 sobre 1 mais I. Bom, elevado a 12 menos 1 é igual a todo o resto, ok? Vamos fazer aqui mais um passo. 1 dividido por 1 mais I. 1 mais I. Aí aqui temos elevado a 12 menos 1 é igual. Bom, eu tenho lá 20.000 dividido por 1900, voltando no slide anterior, 1949,74. 1949,74. Bom, vou colocar assim, que multiplica 1 sobre 1 mais I, passando aqui para o outro lado, ainda tem este valor aqui, 1 que multiplica o mais I menos 1. 1. Ok, deixa eu voltar aqui. 1 dividido por 1 mais I. 1 mais I menos 1. Bom, se eu for chamar isso aqui de uma variável, sei lá, y, x, vou colocar x. Minha equação seria do tipo assim, ou mesmo que eu chame 1 mais i de outra variável, ou mesmo que eu não faça mudança de variáveis, eu vou chegar em uma equação da seguinte forma, x elevado a 12 menos 1 é igual a este valor aqui, 2.000 dividido por 1949, vezes x que multiplica x menos 1. Observe, é uma equação, vai dar, então, x elevado a 12, vou fazer aqui mais um passo, x elevado a 12 menos 1, esse valor aqui vai dar 10, alguma coisa, então 10, vou apagar aqui esse valor,
Deixa eu colocar aqui 10, aqui tem um valor aqui. Bom, então vai dar 10 vezes x ao quadrado, vai dar... Vou colocar como 10, mas é 10, alguma coisa, ok? 10x ao quadrado menos 10x. É isso? X vezes menos 1, menos x vezes 10, então vai dar 10x. Bom, observe, então minha equação ficaria um polinômio da seguinte forma: 12x elevado a 12 menos 10, alguma coisa x ao quadrado, vírgula alguma coisa x ao quadrado, mais 10, alguma coisa x menos 1, igual a zero. É um polinômio de grau 12. Bom, chegando no polinômio de grau 12, ou mesmo que se eu pegar esse 1 mais e não fazer a mudança de variável, de qualquer forma eu vou chegar em um polinômio, certo? Não há um método de resolver assim algebricamente. Porque mesmo, aí, qual é o modo de resolver? Vamos resolver ele num software aí que resolve equações, ok? Eu posso colocar tanto essa equação aqui de cima, ou essa equação aqui de baixo, e depois encontrar o valor de x e depois voltar para encontrar o valor de y. Vamos fazer isso. Eu conheço um que eu uso, bem conhecido aí de nós, alunos de licenciatura em matemática, ou melhor, dos alunos da licenciatura em matemática, do pessoal da licenciatura, é o software GeoGebra, ou a versão online dele. Vou deixar para o próximo vídeo a gente resolver essa equação para a nossa videoaula não ficar tão grande. Resolver ele no GeoGebra, esta equação no GeoGebra.